Direito penal, princípios limitadores. Continuando os estudos dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora do princípio da adequação social. Seu antecedente data de 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 6º, onde fala que a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através dos seus representantes para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger, quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Portanto, uma conduta que é socialmente adequada não deve ser tipificada. Assim, Hans Welzel afirmava que uma conduta, mesmo que descrita na lei, ou seja, fazendo parte de um tipo penal, ela é atípica se ela é socialmente adequada ou aceita. A função desse princípio visa tanto o legislador como o aplicador do direito, ou seja, o juiz. Em relação ao legislador, ele deve fazer uma seleção e uma valoração do comportamento, tipificando, portanto, somente um comportamento socialmente relevante. Assim, ele restringe a tipicidade material, que deve verificar o desvalor da ação e do comportamento. E o legislador ainda deve fazer a adaptação social do ordenamento jurídico, retirando, portanto, os comportamentos adaptados à sociedade, descriminalizando, portanto, as condutas que não são mais desvaloradas em sua ação ou seu comportamento pela sociedade. Um exemplo disso pode ser visto no antigo artigo 240 do CP, que era o adultério, que foi extirpado do nosso ordenamento porque a sociedade entende que esse não deve ser um comportamento socialmente relevante para ser tipificado. Já por outro lado, em relação ao aplicador de direito, ou seja, ao juiz, o próprio Welzel entendia que esse princípio deveria ser um princípio geral de interpretação, restringindo dessa forma a aplicação dos tipos penais. No entanto, é importante tomar cuidado com relação a isso, pois, em relação ao jogo do bicho, por exemplo, o apontador ele é punido de forma diferente em relação ao banqueiro. Isso principalmente em relação à Justiça do Trabalho, em especial com base nessa orientação jurisprudencial 199, quando fala que é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. No entanto, muitos juízes, apesar dessa orientação jurisprudencial, condenavam os banqueiros em relação ao contrato de trabalho com relação ao apontador, entendendo que havia uma relação de emprego, o que eu também considero que é relevante. Afinal de contas, o banqueiro não ia realizar o jogo do bicho sem o apontador, que é o seu empregado. Portanto, o TST difere essa punibilidade. No entanto, o STF e o STJ afastam o princípio da adequação social. E isso ficou claro quando nós vimos outros princípios anteriormente estudados. Atualmente, existe um recurso extraordinário relacionado em especial ao jogo do bicho, de número 966-177, que se encontra em repercussão geral, que está em andamento no STF. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República já deu parecer favorável para a não criminalização no jogo do bicho, porque, como todo mundo sabe, isso é muito aceito na sociedade. Inclusive é de conhecimento de todos que existem até lojas abertas que fazem jogo do bicho, locais abertos a toda a sociedade, ou seja, onde circula policial, civil, militar, pessoas comuns, juízes, desembargadores, todo mundo, e todo mundo vê isso. Só mesmo o STJ e o STF que fala que isso não é legal, né? No entanto, como nós não estamos falando de processo, né, estamos falando de concurso, para concurso público, jogo do bicho, tanto para o STF como para o STJ,
é ilegal. Outra questão interessante que mostra esse afastamento da adequação social por parte desses tribunais é o crime de pirataria, que se encontra descrito no artigo 184, parágrafo 2º do CP, que são os famosos camelôs. Esse artigo 184 incrimina quem viola direitos autorais, quando diz que violar direitos de autor ou os que lhes são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O parágrafo 2º diz que na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonográfica, reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos e de quem os represente. Fica claro que aqui a gente está falando dos camelôs. E para mostrar que a teoria da adequação social não é aceita por esses tribunais, inclusive o STJ produziu a súmula 502, que diz que presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Portanto, afigura-se típica o crime de pirataria em relação aos camelôs, bem como a contravenção de jogo do bicho.